Boa noite, pessoal. Pedro de novo aí na área. Falando do Espiritismo, capítulo 19. A fé que transporta montanhas, o poder da fé, a fé religiosa, condição inabalável, parábola da figueira que secou. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou dele e ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traz o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que os acompanhava, fez com que este afastasse-se no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrando Jesus e particularmente lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? No caso, para ele, espíritos, naquela época era demônio, né? Para nós agora é espírito, né? São entidades negativas, né? Que têm a tendência de fazer o mal. E são resignadas a isso, né? Muitas delas. E Jesus respondeu: por causa da sua pouca fé que possuem, pois eu digo em verdade que, se tivessem o tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Mateus 17:14 até o versículo 19. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não podem fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral, né, o sentido da pessoa. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem, os preconceitos, os interesses, material e o egoísmo, cegueira, fanatismo, paixões orgulhosas, são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Lendo essa parte, dá para a gente ter uma boa noção do que Jesus quis dizer em relação a transportar a fé das montanhas, né? Que a fé transporta montanhas. As montanhas não são as montanhas de rocha, como a gente imagina, ou como talvez a gente já tenha imaginado algum dia. Não. Essas montanhas, elas são o nosso orgulho, más paixões, má vontade, né? Que a gente acaba o quê? A gente acaba procrastinando isso aí, entendeu? Procrastinando essa situação. E isso acaba com que a gente não faça as coisas que deveria ser feito. E aí ele fala: homens de pouca fé, homens de pouca boa vontade, porque fé é boa vontade. E tem um baita de um texto aqui, porque tem um discernimento bom de algumas partes, de várias que dá para tirar. Vacila, provoca e nos falta de confiança, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Mais ainda, a fé vacila, não procura meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade da vitória. Ou seja, quando tu tem fé em alguma coisa que tu vai conseguir, convicção nela, que ela realmente vai acontecer, a pessoa não. É que nem, por exemplo, assim, ó. É que nem esse texto, por exemplo, tá? Esse aqui é o meu texto de muitos anos. Isso aqui não é um amuleto. Isso aqui é um ato de fé. Essa aqui é a minha fé, representação da minha fé. Não um amuleto, porque o Espiritismo não prega amuletos espirituais ou religiosos. A minha estrela de Davi
não é o amuleto, é a minha devoção da minha fé, entendeu? São Miguel, o, o terço que eu tenho dele também é a mesma coisa, o mesmo sentido, entendeu? Então, quando tu tem uma fé fraca e por um minuto sequer tu deixa ela vacilar, tu não consegue alcançar teus objetivos. Agora, quando tu tem uma fé convicta que tu vai conseguir, porque também não adianta também ter a oração, porque oração tem um nome, né? É dupla. Orar e ter ação. Então, quando tu tem uma oração boa, que tu ora para que as coisas negativas saiam de ti, para que teus defeitos de caráter sumam, e tu consiga ter uma boa vontade para poder realizar as coisas que tu precisa fazer, com convicção, sem nenhum tipo de pensamento que tu não vá conseguir, as montanhas se transportam. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança de que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir o objetivo, foi o que eu acabei de falar. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que possa entrever pelo pensamento a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que possui e caminha com absolutamente segurança. Em todos os sentidos, a fé sempre é responsável pela realização de grandes obras. A fé sincera e verdadeira, que é sempre calma, pois confere com paciência e que sabe esperar, e também porque, ao apoiar-se a inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante conhece suas próprias fraquezas. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência, e a força lhe falta. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença de si mesmo. O homem violento e perverso é aquele que não tem fé. Ele não sabe esperar o tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. Para tudo tem um tempo na vida. Isso está em Eclesiastes. Só que antes desse texto de Eclesiastes, tem todo um texto em cima dele, antes de ele começar a falar que tem tempo para nascer, para morrer, para fazer, para acontecer. Só que muitas pessoas não leem isso. Elas só querem ler aquilo que satisfaz a mente intelectual delas. Não são todos, é óbvio, né? Mas a grande maioria. Porque tem a fé cega que não examina nada. Ela acredita em tudo. Tudo para ela vai acontecer. É uma mistificação gigantesca. E tem a fé racionada, que é a paciente, que analisa, pensa, para, observa e espera. Isso é ter fé. Isso é ter espiritualidade. Na minha convicção e no meu entender. Eu espero que eu tenha sido claro, assim, e espero que vocês tenham gostado mesmo, porque eu tô bem empolgado com meus vídeos, né? Eu tô até controlando a minha voz, porque eu tenho a voz tão alta que chega a doer a minha cabeça. E às vezes eu pareço até que eu sou arrogante, mas eu não é meu jeito de falar mesmo. Só vão se acostumar comigo aos pouquinhos. Tá bom, pessoal? Um abração, até o próximo vídeo.